Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, feliz em poder estar convosco nesta manhã. Hoje não era o meu dia, né? Era ontem, mas aí o pastor Josiel adoeceu. E aqui estamos nós, Glória a para Deus. exaltarmos ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou hoje acompanhado da minha filha, Emily. Ela é uma moça muito bonita, a cara do pai dela. Não é verdade, irmãos? Ela é bonita, ela é minha cara. Tá vendo aí, irmã minha, o meu negócio? A posição está forte hoje. Irmãos, ontem eu saí daqui, aí uma irmã me abordou ali fora e disse: pastor, o senhor vai usar nosso manto amanhã. Aí eu peguei e botei o manto. Mas eu escutei errado, só não combinaram comigo, não vi ninguém com esse manto hoje. Ó, tem uma coisa. Paz, viu? Só eu estou com o manto. Cheguei a ter uma coisa errada, eu entendi bem, uma irmã não se expressou legal. Aí eu vim com o manto, tá? Cadê o manto de vocês? Entendi errado. Eu estou com o manto, viu, irmão? Você nem quer, irmão, mas eu obedeci sua orientação, viu? Né? Muito bem, eu perdoo ela, em nome de Jesus. Eu tinha um problema, pastor Alex, há uns 6 meses atrás, que às vezes a gente vai pregar, eu não tenho uma agenda como a sua, mas aí os irmãos vão dar essa camiseta pra gente, né? Aí quando eu chegava em casa, dava para a esposa, às vezes, usar em qualquer momento, assim, porque eu era gordão igual o Ricardo Braz, você não fala para ele. Deus me deu graça, né? E eu dou um conselho aos irmãos: cuidar da saúde, irmãos. Saúde é importantíssima. O corpo que habita o Espírito Santo precisa de saúde. E crente gosta de comer, né? E pastor principalmente. E a culpa é de vocês, chama a gente. Está sempre convidando o pastor para almoçar e o pastor não vai dizer não, vai fazer satisfeito comigo mais. Meus irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês. Pastor Alex, senhora Débora, são amigos, irmãos, pessoas a quem nós temos uma estima muito grande, carinho e um respeito. E o meu sincero desejo é que o Senhor possa abençoá-los grandemente aqui neste campo. Que o Senhor possa continuar fazendo florescer o ministério de vocês, estendendo a mão, abençoando, que possa cada dia mais e mais a igreja crescer na sua gestão para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu me alegro muito em rever aqui o hoje presbítero Felipe, não é isso? Anos atrás, aí eu sempre atendia ele, né? Sempre me chamava, a gente vinha aqui, e era ali de mocidade, me parece uma congregação. Hoje é um senhor casado, presbítero, está com uma coisa assim grossa, né? Rapaz, casamento fez bem para ele também. Deus abençoe, Felipe. É bom ver que os jovens da nossa época lá de trás, né? Já era pastor, mas que permanecem filhos, também andando, crescendo com a bênção e a graça de Deus. Deus lhe abençoe grandemente o seu ministério de forma especial, em nome de Jesus. Nós vamos nesta manhã meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8. Prazer em ver também o evangelista Márcio Gomes. Deus saudade e retrato, pastor Alex. Eu achei bonito, foi o cantor Lucão, pegou na mão dele e disse assim: cadê a carta? Ele sorriu. Vai que cola, né, Lucão? Vai que cola, pastor Alex. Mateus 8, 23. Aleluia. Mateus 8, 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi encontrando vai dizendo amém. Amém. Até algumas pessoas procurando, nós vamos aguardar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 8. Estaremos lendo a partir do versículo número 23. Glória a Deus.
Todos que têm Bíblia, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando e dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Então Jesus lhes respondeu: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós lemos fala-nos sobre mais uma das aventuras vividas pelos discípulos do Senhor Jesus, mais um dos momentos épicos, mais uma das ocasiões em que aqueles homens tiveram a oportunidade singular de contemplar o tamanho da sua fé, de presenciar o tão quanto era poderoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus faz uma espécie de síntese do ocorrido. Algumas informações contidas em Marcos e Lucas não são registradas aqui. A Bíblia diz a nós que Jesus Cristo estava numa costa pesqueira, que resolveu adentrar e entrar no barco dos seus discípulos, a quem arrisca dizer que aquela costa pesqueira atracavam diariamente pouco mais de 5.000 barcos diariamente. E Jesus resolveu escolher o barco dos discípulos para uma travessia. Mas diz a Bíblia, não segundo Mateus, que Jesus faz uma afirmação, na verdade uma promessa àqueles homens. E a promessa para eles é que eles chegariam do outro lado. Jesus disse: passemos à outra margem, ou vamos para o outro lado, dependendo da versão que você estiver em mãos. E Jesus adentra naquele barco com aqueles homens que tinham por ofício pescar, na sua maioria, homens habilidosos do mar, homens que já tinham vivido experiências extraordinárias em meio às águas do mar, homens que com certeza sabiam os famosos atalhos, sabiam os macetes, homens que conheciam os perigos, mas que também sabiam por onde e como deveriam se portar no meio dos mares da vida. Jesus Cristo e seus discípulos estavam saindo do lado ocidental do mar da Galileia, com destino à margem leste, saindo de uma região predominantemente judaica, dirigindo-se à terra gentia dos gadarenos. Jesus está andando, ou Jesus está navegando com aqueles homens. E a Bíblia diz que os homens estão com Cristo repousando no seu barco. Jesus, segundo o texto, ele está descansando, dormindo. Existe uma dupla interpretação, pelo menos, acerca desse descansar e do dormir. Diz algumas que Jesus estava repousando sobre os sacos de areia e outros sobre as redes do barco pesqueiro. Alguns afirmam que esse saco de areia era aquilo que dava uma certa estabilidade marítima aos barcos quando não eram de grande porte, evitando o naufrágio e evitando que as ondas que vinham da parte lateral, pelo grande contingente de barcos que navegavam ali, pudessem virar aquela embarcação. Eu já tive a oportunidade, espero nunca mais ter uma dessa, em nome de Jesus, de ir a um passeio nesse barco. E nesse passeio que eu fui, pastor Alex, eu pude presenciar que de fato há uma certa coerência nessa afirmação. Kemley ainda não havia nascido, minha esposa estava gestante, nós fomos com a mocidade de Caxias para um passeio em Barreirinhas. E lá nós tínhamos muita gente. E a liderança tentou ir nas famosas voadeiras, né? O bichinho anda no máximo quase correndo.
E tinha os barcos que os apelidei de tototó, né? Aí, como alguns não tinham assim, um recurso para ir no vadeiro, que era mais caro, a liderança, sendo líder, disse: não, então vamos todos nós nos barquinhos mesmo. E nós fomos no barquinho, e eu pude ver que isso de fato é verdade. Quando o barco, que é movido com muita calma naquele mar, naquele rio Preguiça, ele vai aqui, quando a voadeira passa, ela joga ondas laterais. E para que as ondas não venham colidir no barco e virá-lo, o condutor do barco tem que virar rapidamente para ir de frente com a onda. Isso ficava esse rojão repetitivo por quase 4 horas. Eu gostei tanto daquela viagem que eu disse assim para o Senhor: disse, Senhor, se o Senhor me tirar vivo daqui, eu faço um voto de nunca mais andar nisso e nem recomendar ninguém andar também. E Deus me deu aquele livramento. Eu estou vivo e não recomendo ninguém andar naquele, que é um perigo terrível. E assim os discípulos estavam naquele barco. Eu quero trazer vocês para dentro deste momento, ímpar, singular. Consigam pelos olhos da fé e usando a mente que Cristo nos deu, imaginar comigo quanta expectativa estava no coração daqueles discípulos. Eles estavam com Jesus dentro do seu barco. Imagine você agora sendo um pescador, um navegador do mar de Tiberíades, Jesus dentro do barco. O que passaria no seu coração? O que passaria na sua mente? Talvez você estava já tirando uma foto no seu iPhone para colocar no status, dizendo: estou no barco e Jesus está comigo. Talvez você sairia daquela porta já com a sensação de que seria a viagem mais segura, mais tranquila da sua vida. Talvez você, quem sabe, queria posteriormente até escrever um livro relatando como fora uma viagem tendo Jesus dentro do seu barco. Eu me atrevo a dizer-lhes que na cabeça daqueles homens talvez nunca iriam imaginar o que estava por acontecer, porque todos nós temos a sensação e temos a convicção de que quando Jesus está conosco, nada de mais grave, nada de mais terrível, nada de mais preocupante vai nos acontecer, porque Jesus está dentro do barco e os discípulos estavam ali. Eu chego até a pensar, às vezes minha mente me leva a esses pensamentos que não são desvaneios, são pensamentos de crente que crê na Bíblia. Eu chego a comparar esse momento que os discípulos estavam no barco e a multidão de longe olhando, semelhante àquele momento em que Jesus adentrou em Jerusalém. Vocês lembram? Lucas 19, montado naquele jumentinho, cria de jumenta, cumprindo a promessa de Zacarias, a profecia de Zacarias 9:9, quando ele entra aquele jumento, não sei se num galope ou no shot, eu não sei bem, e os discípulos atrás acenando com o povo, dando com a mão, tipo aquele pessoal que acompanha o vereador em carreata, né? Querendo se aparecer mais que o vereador. E Jesus sentado naquele jumento, olha só, jumento 0 quilômetro, tração nas 4 patas e movida a capinha. E Jesus vai ali, o discípulo dando com a mão, aquele povo ali, e ali acontece o famoso domingo de Ramos. E a multidão gritava para Davi e dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o Cristo vivo. Eu chego a pensar que os discípulos no princípio daquela viagem, pastor Alex, talvez até acenavam para os demais, como tinha um ou outro mais afoito, como diz o pastor maranhense, um pouco mais saliente. Eu chego a imaginar também o pensamento meu de pregador. A Bíblia não diz, eu não posso afirmar, mas eu posso pensar que talvez alguém até diga assim: ei, está no nosso mar, fiquem vocês aí com as redes, nós vamos com o mestre, louvado seja o nome do Senhor. Não se passou, sem sombra de dúvida, pela cabeça de nenhum deles o que estava por vir, porque todas as vezes que nós temos a convicção de que Jesus está no nosso barco, a nossa percepção é de que vai dar tudo certo, de que vai ser uma viagem tranquila, que o inimigo vai bater em retirada, que os ventos não vão chegar, que as ondas não vão adentrar, que o mar vai ficar quietinho, que não vai ter tubarão, que não vai ter baleia, que não vai ter nada, principalmente sabendo que nós saímos da margem do barco com Jesus e debaixo de uma promessa, porque Jesus prometeu e falou assim: olha, passemos para outra margem. E se Jesus olhar para mim, se Jesus olhar para você e disser assim:
você vai passar para outra margem. Aconteça o que acontecer, surja o que surgir, levante-se o que se levantar, mas você chegará do outro lado, porque o Cristo que nós servimos é o Cristo que promete, e é o Cristo que se encarrega de fazer a promessa acontecer. Eu pergunto nesta manhã, quem está me entendendo, levante essa mão comigo, exalte ao Senhor, porque nós estamos navegando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguns chamam de coincidência, mas eu chamo de cristocidência. Jesus entra no barco, Jesus está com os discípulos, aquele mar que eles estavam navegando, mar da Galileia, mar de Genazaré, mar de Tiberíade, ele possuía uma posição geográfica interessante que possibilitava alguns fenômenos naturais que eram tremendos. Ele estava, segundo a geografia bíblica, a 213 metros aproximadamente do nível do mar, profundidade. Estava a aproximadamente 38 quilômetros a noroeste do Monte Hermon, que ficava a 2.800 metros acima do nível do mar. Aí os estudantes da geografia bíblica dizem que os ventos que desciam lá do monte e que iam em direção ao mar colidiam com aquela temperatura devido à profundidade e geravam volta e meia grandes tempestades. E por vezes os pescadores tentavam fugir daquela rota para que não fossem surpreendidos por fenômenos da natureza. Mas quando Jesus está no barco, até a natureza tem que bater continência. Glória a Deus. E eles estão indo. Eu não sei se de repente pela euforia, pelo estado de êxtase que estavam ali, felicidade, contentamento com Jesus, quem sabe eles até esqueceram disso. E o barco vai andando, e Jesus está dormindo dentro do barco, Jesus está descansando, e talvez, quem sabe, volta e meia um deles descia lá para conferir se o mestre estava mesmo descansando, porque eu chego a pensar que eles também queriam aproveitar a viagem para conversar com Jesus, para tirar dúvidas, para perguntar, para aprender, porque estar com Jesus é sinônimo de aprender alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus sempre teve o controle de toda a situação. Jesus sempre controlou também a natureza. Jesus sempre se mostrou e deixou bem claro que Ele de fato tem todo o poder dos céus e na terra. Ou vocês não estão lembrados que esse mesmo Jesus que dormia naquele barco, Ele andou sobre o mar. Esse mesmo Jesus que dormia naquele barco, Ele fez uma árvore secar por não dar frutos. Esse mesmo Jesus que andou ou que dormia naquele barco, Ele fez com que um peixe guardasse dinheiro na sua boca. Jó capítulo 9 verso 10 diz Ele é aquele que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, as maravilhas tais que não se pode contar. O Deus que nós servimos é o Deus que diariamente está nos surpreendendo. Sabe por quê? Porque Ele continua no controle de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite, no mar da tua vida, os ventos fortes poderão querer soprar para longe de você as promessas, mas eu me atrevo a dizer-lhes nesta manhã: Jesus está contigo, Jesus está contigo, vai se cumprir o que Ele disse vai acontecer, e você vai celebrar. Aleluia, glória a Deus. Quem terá fé já quer marcar o culto em ação de graça, levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Olhe para quem está do seu lado, por gentileza, diga assim: meu irmão. Não, se for mulher, diga meu irmão. Meu irmão, vamos lá, quem tomou café e quem não tomou, bora. Diga: meu irmão, acredite, nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma onda vai
vai tirar de você a promessa que Deus te fez. Diga assim: você vai chegar do outro lado. Não, diga mais forte: você vai chegar do outro lado. Diga: nós vamos chegar do outro lado. Diga: temos uma promessa. Diga: o barco vai balançar, mas não vai virar. Quem vai chegar do outro lado, levante a mão. Nós temos uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só Deus sabe, talvez, como você chegou aqui neste lugar, minha irmã. Só Deus sabe como você adentrou por essa porta. Talvez pensando até mesmo em desistir. Talvez imaginando: não vai cumprir. Deus falou: não vai cumprir. Os céus estão fechados. Parece que eu não vou ver isso acontecer. Eu atrevo-me a falar a você nesta manhã, em nome do Todo-Poderoso: vai ter culto e ação de graça, sim. A promessa vai se cumprir, sim. Você serve ao Deus poderoso. Espera só mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mesmo antes da vitória chegar. Aleluia. Glória a Deus. Há 3 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, quando meu filho estava na UTI pela 4ª vez, estava lá e ele não tinha mais condições de ter um acesso normal no braço. E aquela luta, aquela batalha, não conseguiu pegar o acesso dele. Aquele sofrimento, braço ferido devido à doença. E por fim, aquele médico resolveu pegar o famoso acesso central do pescoço. Anestesiaram ele. O cirurgião chegou e eu, de longe, do vidro assim da porta, observando os vultos que correriam lá dentro. Por fim, pegaram o acesso central dele para que ele pudesse transfundir sangue. E assim, nós depois que estávamos na UTI, ele olhou para mim e disse assim: papai, Deus vai me tirar aqui de novo. Esse vai tirar daí. Oh, glória, aleluia. Ele disse: eu quero fazer um acordo com o Senhor, pai. Marca logo o culto de ação de graça. Aleluia, Jesus. Eu creio na minha vitória. Eita glória, aleluia. A diferença naquele momento é que eu comecei a pensar isso: meu Deus, quanta fé dentro do coração. Está dentro da UTI, com acesso central no pescoço, cheio de dor, e está dizendo assim: marca logo o culto de ação de graça, porque glória a Deus vai se cumprir na minha vida. E às vezes nós aguardamos algo acontecer para agradecermos a Deus. E eu quero que você entenda que a antessala da realização da promessa é a gratidão do teu coração. Creia, acredite, glória a Deus, celebre, ou como falos mais ousados, determine com fé e segundo a essência de Deus. A promessa vai se cumprir e você vai celebrar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe, tá? Aleluia. Mas escutem-me, em meio à promessa, o cumprimento da promessa, soprarão ventos e tempestades, cantor Lucão, que tentarão nos afastar lá do momento em que Deus vai cumprir. Esteja atento. Não deixem que os ventos tirem você do caminho e do local da bênção. E eu trago a você nesta manhã pelo menos 3 certezas do crente que vive as promessas de Deus. 3 certezas que estão enraizadas no seu coração e que não farão com que ele perca o caminho da promessa na sua vida. Acredite, você não é melhor que ninguém. O vento vai soprar contra você, o vento vai soprar contra as promessas, mas o Deus que controla a natureza continua dentro do teu barco. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira certeza: a tempestade nunca poderá ser comparada com o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais forte que ela venha, presbítero Felipe, por mais fortes que venham os ventos, não. Você não precisa temer ao ponto de se desesperar e quem sabe dizer, como os discípulos disseram: estamos perdidos, nós vamos morrer. Não, existe uma promessa sobre a tua vida, e o Deus que você serve, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos, Ele
precisavam entender ou voltar a entender que o Jesus que estava no barco continuava sendo grande, sendo grande, sendo grande. Não deixe com que os ventos e tempestades da vida façam você duvidar das promessas de Deus. Quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem te prometeu é fiel, quem te prometeu é fiel. Aleluia! Glória a Deus! É poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que te prometeu pode passar o que passar, mas ela vai se cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Levante a mão comigo nesta noite e diga assim: nenhuma tempestade esta manhã, nenhuma tempestade. Nenhuma tempestade. Diga nenhuma tempestade. Nenhuma É tempestade. maior do que a promessa que Deus me fez. Diga. É maior do que a Nenhuma promessa que Deus me tempestade é maior do que a promessa que Deus me fez. Oh, Nenhuma glória. tempestade é maior do que o Deus que eu sirvo. A promessa é: você vai chegar do outro lado e você vai chegar. A sua família vai chegar. Os seus filhos chegarão. Os seus pais chegarão. Nós chegaremos. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Fique comigo por um minuto, por favor. Fique comigo. Oh, glória a Deus! Levante essa mão. Aleluia! Uma mão é pouco, levante as duas. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Esse ambiente é um Oh, local glória! extremamente espiritual com a nossa adoração neste momento. Eu quero que você se desprenda. Você ou sobre você tem uma promessa. Você chegará do outro lado, jovem. Você chegará do outro lado, Lima. Por um minuto eu quero que nós adoremos nesta manhã. Um minuto de adoração. Um minuto adorando. Um minuto dando glória. Um minuto do aleluia. Quem trouxe glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Nada é maior do que o teu Deus. Nada é maior do que a promessa. A promessa continua de pé. A promessa continua de pé. A tempestade veio. Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Só o Senhor é Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Deixa eu ver se tem. Aqui na minha esquerda tem crente que vive essa. Oh, glória, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Eita, glória para Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus! Só o Senhor é Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus! Tu és maravilhoso! Tu és fiel! Oh, glória a Deus! Rei da glória! Aleluia! Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Rei da eternidade, Salvador do mundo, Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Segundo a certeza em meio às promessas e tempestades da vida, toda tempestade que vier será para a glória de Deus. Nenhuma tempestade vai ser para bater você. Aleluia. Toda tempestade que vier será
estágio será um glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Das promessas na tua vida, o barco balança, é um preparatório. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não veio para matar os 3 jovens, Golias não veio para matar Davi, Faraó e o mar não apareceram para matar os israelitas, e a tempestade não veio para virar aquele barco. É preparatório, é preparatório. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.